Muita gente com diabetes faz tudo certinho, sabe? Controla a dieta, toma os remédios, mas continua lutando contra um cansaço que não passa e um açúcar que não baixa. O que essas pessoas muitas vezes não imaginam é que o verdadeiro inimigo pode estar atacando justamente enquanto elas dormem. Hoje, a gente vai desvendar essa ligação oculta e perigosa entre a apneia do sono e a diabetes. Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Se a resposta for sim, é muito fácil colocar a culpa na diabetes. Mas e se o açúcar alto no sangue não for a causa, e sim uma consequência de algo que acontece toda noite sem que ninguém perceba? Agora se preparem, porque este número é realmente impressionante. Pensa num grupo de 10 pessoas com diabetes tipo 2. De acordo com vários estudos, quase 9 delas podem ter apneia obstrutiva do sono e a grande maioria nem desconfia. É uma epidemia silenciosa alimentando outra. E olha, isso não é um problema isolado de um lugar ou outro. É um desafio de saúde mundial. A apneia do sono e a diabetes tipo 2 compartilham muitos fatores de risco, como o excesso de peso e a idade. Mas a ligação entre elas é muito mais profunda do que parece. É o que a gente vai ver. O que realmente salta aos olhos nesse gráfico é essa consistência. Não importa para onde a gente olhe, seja China, Estados Unidos, Arábia Saudita, Índia, o padrão se repete. Onde tem diabetes tipo 2, a gente também encontra níveis altíssimos de apneia do sono. Isso não é coincidência, é um padrão global. Então, como é que essas duas condições se alimentam uma da outra? Elas criam um verdadeiro ciclo vicioso. É uma relação de mão dupla, onde uma vai piorando a outra. Entender como esse ciclo funciona é o primeiro e mais importante passo para conseguir quebrá-lo. Esse diagrama é o nosso mapa para entender o problema. De um lado, a apneia do sono, com a falta de oxigênio e as interrupções no sono, acaba causando resistência à insulina. Do outro lado, a própria diabetes por si só também piora a apneia. Vamos explorar cada uma dessas vias agora. Vamos começar por aqui. O que a apneia do sono faz com a diabetes? Pense nisso como um efeito dominó que acontece toda santa noite. Cada pausa na respiração vai derrubando a peça seguinte e isso desencadeia uma cascata de reações que desregula completamente o metabolismo do açúcar. O principal vilão dessa história toda tem nome: hipóxia intermitente. Basicamente, toda vez que a respiração para, os níveis de oxigênio no sangue caem. Quando a pessoa volta a respirar, geralmente com um ronco ou um engasgo, esses níveis sobem de novo. Esse ciclo de cai e sobe de oxigênio, que se repete dezenas ou até centenas de vezes por noite, é um estresse gigantesco para o corpo. Para simplificar a coisa, imagine que cada célula do corpo tem um interruptor. A hipóxia fica ligando e desligando esse interruptor sem parar, a noite inteira. A célula fica estressada, confusa e simplesmente para de responder ao sinal da insulina, que seria a chave que abre a porta para o açúcar entrar. E isso, em resumo, é a resistência à insulina. Então, essa falta de oxigênio é o estopim para uma reação em cadeia. Primeiro, ela cria uma inflamação geral no corpo, como se ele estivesse sempre lutando contra uma infecção. Segundo, ativa o nosso sistema de luta ou fuga, liberando hormônios de estresse. E o que é mais crítico, ataca diretamente o pâncreas, danificando as próprias fábricas que produzem insulina. Agora vamos virar o jogo e olhar o outro lado da moeda. A diabetes não é só uma vítima nesse ciclo, não. Ela também contribui ativamente para piorar a apneia do sono. Um dos mecanismos principais é a neuropatia autonômica diabética. Basicamente, o açúcar cronicamente alto no sangue pode danificar os nervos. A maioria das pessoas pensa nos nervos dos pés, das mãos, mas esse dano também pode afetar os pequenos músculos da garganta, aqueles que mantêm a via aérea aberta. Com os músculos mais fracos, a via aérea tem muito mais chance de fechar durante o sono. Um dos maiores desafios para identificar essa ligação é que os sintomas se sobrepõem, eles se confundem. E é por isso que, muitas vezes, essa conexão passa totalmente despercebida. Dá uma olhada nessa sobreposição. Cansaço extremo, acordar várias vezes para urinar, dificuldade de concentração. Só familiar? Pois é, esses são sintomas clássicos de ambas as condições. Por isso é tão fácil culpar só diabetes e ignorar completamente o problema de sono que está, na verdade, alimentando o fogo. E essa estatística aqui revela o tamanho do problema na prática clínica. Só 23% dos médicos da atenção primária perguntam rotineiramente sobre sintomas de sono. Isso é uma lacuna enorme no cuidado da diabetes e uma oportunidade gigantesca que a gente perde de quebrar esse ciclo. Mas a boa notícia é que nós podemos quebrar este ciclo. A chave é diagnosticar e tratar as duas condições juntas.
com uma abordagem integrada, olhando para o paciente como um todo. O CPAP é o tratamento padrão ouro para a apneia. Pensa nele como um suporte de ar que mantém a via aérea aberta, eliminando a falta de oxigênio. Mas o efeito dele no controle do açúcar é complexo. Como a gente vê na tabela, os resultados variam. E por quê? Porque o CPAP previne danos futuros, mas pode não reverter completamente o dano metabólico que já foi feito. Ele é uma peça essencial do quebra-cabeça, mas não é a única. E é aqui que entram as novas esperanças. Hoje em dia a gente tem tratamentos com um benefício duplo incrível. A cirurgia bariátrica e uma nova classe de medicamentos para diabetes, por exemplo, fazem mais do que só controlar o açúcar. Eles também promovem uma perda de peso significativa. E ao tratar o peso, estamos tratando uma das causas principais da apneia, atacando o problema de dois lados ao mesmo tempo. E o impacto da perda de peso é tremendo. Em pacientes que fazem cirurgia bariátrica, a taxa de remissão, ou seja, de cura da apneia obstrutiva do sono, pode chegar a 64%. Isso mostra o quão poderoso pode ser tratar a causa raiz do problema, que muitas vezes é o excesso de peso. Então, com toda essa informação em mãos, qual é o próximo passo? Conhecimento é o primeiro passo, claro, mas a ação é o que realmente muda o jogo. O plano de ação tem 3 passos bem simples. Primeiro, observar. Ficar de olho nos sintomas em si mesmo ou em um familiar. Segundo, conversar. Levar essa preocupação ao médico sem achar que o ronco ou o cansaço são normais. E terceiro, pedir. Questionar ativamente se um rastreio para a apneia do sono faria sentido no seu caso. Eu deixo essa reflexão final. Para muitas pessoas, a resposta é um sonoro sim. Tratar a apneia do sono pode ser o fator decisivo para finalmente conseguir um bom controle da diabetes e, mais importante, melhorar drasticamente a qualidade de vida. Para quem se interessou por esse tema e quer aprofundar os conhecimentos sobre a saúde do sono, fica o convite para se inscrever no canal @complementosleepcare no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.